Olá, aqui é Sandro Alves, direto da ilha de Comandatuba, na 17ª Convenção da Associação Brasileira de Franchising. Junto comigo, nada mais, nada menos do que Lala Benzelin. Pronunciei corretamente? Ótimo. Ainda bem, treinei bastante. Lala é uma das 100 mulheres no mundo que está cocriando a economia e a sociedade, e eu quero saber o que significa essa palavra cocriação. Pioneira em economia criativa e colaborativa, criadora da fluxonomia 4D e escreveu o livro Desejável Mundo Novo, além de ser futurista. Sim. Quero começar por isso. Pelo fim. Começamos pelo fim. Para entender como que chega nas 100 mulheres. Eu sou futurista desde os anos de 95, por aí. E ser futurista é uma coisa que todo mundo fala, mas como assim? O que quer dizer isso? O que significa isso? Ser futurista, primeiro, é um pouco como se a gente conhecesse os remédios das doenças que as pessoas ainda não sabem que têm. Ok. Então, por exemplo, um futurista que criou a rede do Millennium Project, que é a que está integrada com o Núcleo de Estudos do Futuro da PUC, que eu fui uma das criadoras, ele conta que o estudo que eles fizeram em 71 foi sobre mudanças climáticas. Em 71? Em 71. E aí, o que acontece? Todo mundo falava, oi? Como assim? Do que você está falando? E aí, 30 anos depois, fala, socorro, o que é que a gente faz com as mudanças climáticas? Então, os futuristas são pessoas que veem o que já está ali, mas ainda não é percebido pela maior parte das pessoas. É como se a gente tivesse uns óculos de enxergar futuros. Okay. E essa fluxonomia aí que eu inventei é um nome que combina futurismo com novas economias, porque vocês aqui, nós estamos numa reunião de empresários, todo mundo já está antenado de que tem que fazer de outra maneira. Alguma coisa tem que ser mudada. Isso. E não sabe exatamente como. Exatamente. Então, eu brinco dizendo que, é uma brincadeira, mas é sério, que nós somos comistas. O nosso foco é em como fazer, porque que é necessário fazer diferente, porque o mundo mudou e a gente precisa fazer diferente, está claro, mas o como é que é o X da questão. Aí eu chego na tua pergunta aqui das 100 mulheres cocriando. Porque a grande coisa que a gente precisa perceber é que o mundo é outro. Você tem que prometer para mim e para todo mundo que está lá do outro lado que todo mundo vai ter clareza de que nós não estamos vivendo uma crise. Isso não é crise, isso é transição. Isso é transformação, seria melhor? Transição de modelo. Tá. E não dá mais, mas não dá mesmo. Para fazer da mesma maneira. Com o mesmo modelo mental do mesmo modelo mental, vigor. Mesmo modelo operacional, mesmo modelo de perceber recurso, de perceber resultado, tudo. Legal. Então, como é que a gente vai resolver a parada dessa transição? Que é cheia de oportunidades. Exato. Co-criando, colaborando, etc. O que etc. significa, em poucas palavras, essa cocriação? É um mundo, depois que a gente está em rede, a vida fica muito mais fácil de um lado e muito mais complicado do outro. Porque a rede, vivemos em rede agora, né? Todo mundo conectado em tempo real, todo mundo com todo mundo. Isso cria um outro jeito das coisas serem. Este jeito chama-se exponencial. Ok. É uma palavra que a gente nunca ouvia e agora está ouvindo. Se a gente vai andando, de repente, uma disrupção cresce rapidamente. Na vida que a gente estava acostumado, 5 e 5 dá 10. Aí você fala, tudo bem, estou entendendo, 5 e 5 dá 10. No exponencial, 5 e 5 dá 3.125. Porque é 5 elevado à quinta. Okay. Então, a velocidade da mudança, a velocidade da informação, a quantidade de coisas que você tem que lidar é Mas nós, isso assusta, né, isso Lala? assusta. Então, como é que a gente resolve a parada? Não há tempo para fazer sozinho. Não há recurso para fazer sozinho. Não tem pessoas para fazer sozinho. A gente precisa aprender a fazer co. Co o quê? Junto tudo. Tá. Então, co-criar é assim, você tem uma franquia. Fazer junto. Quem que tem que fazer o processo disso? É franqueador e franqueado. Ótimo. Porque a questão de todo mundo é como é que chega no cliente. Quem está em contato com o cliente é o franqueado. Ele sabe desse cara aqui. E das culturas diferentes. E das culturas, claro. E aí, o franqueador, ele não pode não ouvir o franqueado.
porque o franqueado é que está contato Ele não pode criar sozinho, ele tem que co-criar. Tem que criar os três juntos. Eu, cliente, sei o que eu quero, eu conto para você, franqueado, que conta e co-cria com o franqueador, que por sua vez co-cria com todos os fornecedores do sistema. E aí vou te dar um exemplo super simples. Quando eu acabei de falar, veio um senhor e disse, eu forneço móveis para franquias. Tá. Todo mundo que me procura tem o mesmo problema e a mesma necessidade. Se me procurasse em grupo, eu poderia resolver muito mais facilmente, ia ser mais fácil para mim, mais barato para todo mundo, etc. Mas não, a gente compra separado, imagina só isso. Compras coletivas, na compra. Isso. Você precisa trabalhar com Big Data. Ganha escala. Claro, você precisa trabalhar com dados hoje, né? Gestão de dados, custa caro. Custa caro. Por que você não compra junto o sistema? Esse assunto, esse exemplo que você deu do franqueador e do franqueado, me vem uma questão importante. A franquia, originalmente, ela surgiu com uma característica interessante e que foi fundamental para que esse modelo progredisse para o que a gente conhece hoje. E essa característica fundamental se chama padrão. Mas dentro desse modelo, esse negócio vai para as cucuias. Não vai. A gente precisa de uma coisa híbrida. Uhum. Porque o bom da franquia é que, em vez de eu ter que reinventar rodas, alguém já inventou uma roda, que é a franquia. Tá. Então, eu não preciso passar por tudo aquilo todos os anos para construir o conhecimento, o processo, etc. Isso tem um valor tremendo. Ok. Então, beleza, me conta da tua roda, porque eu não quero precisar inventar a roda. Não preciso partir do Agora, zero. é uma roda. Esta roda vai andar por caminhos. Os caminhos são diferentes que a roda vai percorrer. Eu posso usar um pneu diferente. E aí a gente vai adaptar. E aí eu vou chegar a dizer, franqueador, veja bem, a minha estrada lá do lugar da minha franquia, ela é diferente. O papel do franqueador é ter a mente aberta para essa diferença. Para adaptar. Então vai ser uma coisa, digamos, 80% padrão, 20% adaptável. Que legal. Isso é uma tendência mesmo de futuro, porque aí ganha todo mundo. Lala, eu estou há 10 anos no mercado de franquias. Estudando esse mercado, eu vejo, e me corrija se eu estiver errado, eu vejo que existe uma mentalidade de o franqueador como elemento central, com uma mentalidade de controlador. Eu acho que hoje em dia, no mundo de hoje, essa mentalidade, eu vou usar uma palavra forte porque eu quero impactar, é uma mentalidade perdedora. A mentalidade tem que ser descentralização e cocriação de novas... Exatamente, tudo. Porque quando a gente sabe fazer as coisas com uma gestão mais horizontal e mais distribuída, a possibilidade de ganho é maior e mais exponencial. Muito maior. Vou te dar um exemplo pequenininho, muito simples, que esclarece isso. Sabe os CAPTCHAs, essas letrinhas que a gente põe para mostrar que você não é um robô quando você faz uma compra? Sei sim. São 4 letras, leva 10 segundos. É chato, né? Só que pensa a quantidade de gente no mundo que está botando 4 letras durante 10 segundos. Quando você soma tudo isso, dá 500 mil horas por dia. Se você pega essas 500 mil horas por dia e em vez das 4 letrinhas serem qualquer 4 letrinhas, elas são pedaços de palavras. Tá. Você junta isso pedaços ordenados de palavra. Pedaço de palavra que um sistema de computador vai organizando, sabe o que resulta? Cada vez que eu estou botando 4 letrinhas, eu estou digitalizando um pedaço de uma palavra e juntos nós digitalizamos 2 milhões de livros por ano sem nenhum esforço. Nossa. Então, qual é a vantagem do distribuído e do A gente ganha a possibilidade exponencial de somar um pouquinho de tempo de cada um, um pouquinho de recurso de cada um pouquinho de equipe de cada um pouquinho de infraestrutura para cada um, para dar resultado para todo mundo. Como é a Wikipédia, cada um faz um pedacinho, mas olha o tamanho da obra. Agora, para isso... Colaborativo. Exato. A gente precisa trazer isso para dentro da franquia. Agora, como setor, é um dos setores que está mais preparados para isso. Isso, porque a natureza já é a de rede. Exatamente.
E o core do negócio da franquia é intangível. Mas qual a principal barreira, na sua opinião? Modelo mental. Exatamente. Como é que a gente muda isso, Lala? Olha, modelo mental a gente muda primeiro percebendo o que está acontecendo no presente. Por exemplo, isso de que a gente não está numa crise, é uma transição. Depois você muda ampliando visão. Não é brincadeira, o jogo está acontecendo. É. E rápido. E rápido. E aí a gente notou, eu fui ao longo de 3 décadas trabalhando em 4 continentes, etc., eu fui sistematizando o que é que funciona em vários âmbitos. E aí a gente vê que para conseguir isso, eu preciso como se usar umas lentes de enxergar em mais dimensões. O que quer dizer isso? A lente que normalmente a gente tem é uma lente que sabe enxergar moeda, quantidade, resultado financeiro e quantidade. Só que existem, por exemplo, muitos tipos de recursos. Nós podemos fazer uma troca não de dinheiro, mas de informação. Tá. Quando você compra uma franquia, você está comprando o quê? Os 40 anos que demorou para chegar naquele formato. Isso. Você está comprando tempo, conhecimento, relações, etc. Valor. Valor que é gerado não apenas financeiramente. Ok. Então, a gente precisa, para Mas poder em algum mudar ponto tem que mentalidade. gerar um financeiro. Sim, claro. Só que esse financeiro, você consegue exponenciar resultado ele. e não o fim. Isso. E se você consegue converter inteligência em estrutura, estrutura em relações e tal, e vai mudando, você consegue um valor exponencial. Isso aqui eu não vou conseguir te explicar tão rápido. Mas eu vou dar um exemplo isso tá dentro pequenininho. Da fluxonomia vou dar um 4D. exemplo pequenininho. Digamos que você tem um super especialista, um consultor especialista em franquias, que está há 50 anos estudando isso e que tem um super conhecimento. Quanto vale o conhecimento dentro da cabeça dele? Poxa, é difícil mensurar isso. Não vale nada dentro da cabeça dele. Vai Entendi. valer fora da cabeça dele. Tá. Em ação. Em ação. Aí ele quer fazer um livro, mas ele não tem como, ele não consegue parar para escrever o livro. Então vem um apoiador, um investidor. Quanto vale o dinheiro do investidor se não tem nem ideia, que é a dimensão cultural, nem pessoas, que é a dimensão social? Não vale nada. Nada. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, sem pessoas e sem ideias, você não faz nada com isso. Você não aglutina e não gera valor. Exatamente. Quando você pega o dinheiro, que sozinho não tem valor, só tem valor quando ele é posto em circulação, com a ideia, que da mesma maneira, só tem valor quando é posto em circulação, você combina os dois, você consegue fazer o livro. Tá. E os 50 anos de experiência dele vão servir a outras pessoas. 50 mil franqueados. Isso. Que vão Aí, imagina aquele aquilo. dinheiro do apoio para fazer o livro, foi o quê? 50 mil? Foi um elemento. Esses 50 mil, quando se tornam em benefício para os 50 mil franqueados, o que virou? 50 milhões? Exponencialmente. Cresceu porque exponencialmente. você tem dinheiro, que virou conhecimento, que virou livro, que virou prática, que não sei o quê. E na medida esse valor que isso explodiu. Exatamente. Então, toda a questão é que a gente precisa ver o que é que existe de recurso e conectar essas possibilidades para que, quando elas entrem em circulação, elas gerem riqueza. Não é isso, economia? Isso. Riqueza circulando, exponencializa. É um assunto que dá para a gente ficar a noite toda aqui, Sim. né? Mas vamos lá. Olha, tem algumas coisas que me vêm à cabeça. Duas delas eu quero trazer agora para a gente. Você responde na sequência que achar melhor. Uma é a seguinte: como é que isso pode ajudar a gente a resolver um problema mundial? Em alguns países mais, em alguns países menos, que é o problema da desigualdade social. Isso não vai gerar mais desigualdade ou tende a gerar menos desigualdade? Segundo, é uma pergunta diferente dessa primeira. Você viajou o mundo, você trabalhou com a ONU, você dá consultoria em países diferentes, né, para governos federais, de países e locais, e conheceu esses mercados. Você tem como mostrar para a gente como é que o franchising brasileiro está dentro desse cenário mundial comparado ao franchising de outros lugares? Então, vamos começar por essa tua pergunta. A questão complicada que a gente tem no Brasil, duas questões, uma externa e uma interna.
Como potencial, a gente tem Imenso. infinitas potencialidades. Recursos de todo Tem lado. tudo. Imagina, sei lá, tapioca. Tapioca podia tomar o mundo. Aí, tudo bem, eu quero fazer uma tapiocaria, eu quero exportar a minha franquia. E aí, olha a burocracia. É muito grande. Aí, o que eu consigo? Para eu quebrar a burocracia, o que eu preciso? Eu preciso me organizar como um setor, porque não dá para eu bater na porta sozinho lá é muito e dizendo pequeno. tem que mudar essa lei, tem que mudar esse imposto, etc. Então, eu preciso trabalhar de setor forma integrada. tapioca. Nós A não união temos faz a essa força. prática. Que bom que nós estamos aqui com a ABF, mas a gente, como cultura, não tem a prática da ação conjunta. Como culturalmente a gente não se junta para ficar Aí mais eu trabalhei pra caramba, eu trabalhei um tanto ali na China. A gente viu aqui o resultado da apresentação na China. A China é o contrário. É toda uma forma de pensar coletiva. Mas é cultural ou é imposto? Os dois. Os dois. É cultural e é também, não há maneira, né? Você tem 1 bilhão e 300 mil, não tem como com mais de 1 bilhão você não ser coletivo. Entendido. E tem também uma coisa que é uma estrutura de suporte. Então, a primeira coisa, por exemplo, economia criativa é prioridade de governo na China desde 2005. Olha. Eles falam do soft power, educação, inovação, essas coisas assim, e criam uma estrutura de suporte imenso. Nós aqui não temos essa estrutura de suporte. A gente trabalha, apesar do governo normalmente. Eles são menos burocráticos que nós? É uma pergunta interessante. Eu acho que eles são mais pragmáticos. Eu vou te dar um exemplo. Veja se isso responde à tua pergunta. Uma das últimas atividades que eu fui era uma cerimônia imensa num hotel com 15 televisões, 800 líderes. Tem, assim, o governador da província onde está Beijing, o prefeito, não sei o quê, todas as lideranças de empresa, de governo e tal. Era uma cerimônia que chamava Signing and Conferring. Eu falei, como assim? Cerimônia de assinar e conferir. Assinar o quê? Todo mundo vai lá e conta todos os projetos de economia criativa que existiam para desenvolver a cidade, o estado, etc. Você ganha um livro onde tem o projeto, qual é o objetivo, qual é o resultado esperado, qual é o orçamento destinado, qual é a data que tem que estar pronto, o nome, telefone e e-mail do responsável. Que legal. De todos os projetos. E eles publicamente na frente de 15 pessoas assinam. E depois de um ano volta para ver se foi feito. Olha só. Então, de um lado a gente fala, meu Deus, é um governo centralizado. Do outro lado tem uma coisa de transparência muito grande que a gente não tem. Entendi. Entendeu? Essa é uma então ideia tem um interessante. comprometimento extraordinário. E todo mundo sabe. E aqui, só de coisas que eu já fiz, eu já trabalhei com órgãos que você tinha 3 áreas fazendo a mesma coisa e uma não sabia da outra. Uhum. Isso dentro de empresa acontece também. Então, o que a gente precisa? Para conseguir dar conta disso, o que a gente percebeu? Você precisa mudar de mentalidade. Mudar de mentalidade depende de quê? Formação e informação. Então, o nosso trabalho tem uma parte muito grande de sensibilização. Então, é curso, palestra, etc., para poder botar as lentes de enxergar futuro e novas economias. Tá certo. Aí sempre você tem as lideranças que estão mais antenadas e que sabem o que precisa. Tá. Essas lideranças normalmente são muito solitárias. E são fatores chaves nessa mudança. Porque elas têm que perceber que é transição e não crise e dar passos ousados. E patrocinar o caminho. Né? Investir, porque quem se dá bem, na hora que está todo mundo fazendo a coisa de sempre, tem um que ousa e faz a coisa nova. E esse aí sai na frente. Sai na frente. Mas ele precisa ser muito, assessorado. Mas sai na frente. Para não errar tanto, ele precisa de assessoria. E para isso que serve futurista, para você saber fazer escolhas. Então, a gente trabalha, por exemplo, com escolhas estratégicas das lideranças. Ok. Então, eu vou aqui trabalhando com a liderança que sabe, que quer aproveitar a transição para já chegar com o negócio do futuro. E, do outro lado, eu vou preparando, os fluxonomistas, não sou só eu, mas as equipes vão preparando as equipes em saber aproveitar as novas economias e o futuro. Tá. Por quê? Você já imaginou quanto de dinheiro pode ser otimizado simplesmente pelo compartilhamento de espaço, pela mudança de processos, etc. Enxugamento de processos. Você ser uma indústria sem fábrica? Pois é.
Porque hoje você não precisa ter uma fábrica para ser uma precisa ter uma indústria. fábrica Você para ser usa a indústria. fábrica dos A outros para Apple sua é um exemplo indústria. disso. Ela não produz nada, né? Mas Apple. é um exemplo, mas você tem exemplo de quem produz, por exemplo, as cervejarias artesanais, indústria. Isso. Só que eles não têm planta fabril, eles usam a Eles fábrica usam- da Ambev. Isso, Eles inclusive. usam a fábrica do concorrente. E tudo fábricas bem. menores. Eu vi isso, tem um programa na TV Sebrae, muito interessante, se você não conhece, procura aí, Sebrae TV é sempre Sebrae. incrível. A gente e trabalha com o Sebrae há 20 anos. Tem muita coisa legal lá. É. E na TV Sebrae eu estava vendo um programa muito interessante, que era o seguinte, você é uma cervejeira e eu um cervejeiro. Aí o Sebrae foi atrás de mim, mostra como eu trabalho, o que eu faço, foi atrás de você, mostra o que você faz, como você trabalha. Aí você visita a minha e eu visito a sua e a gente troca. Vai fazer junto, claro. E aí apareceu essa questão interessante, deles não terem a fábrica, deles produzirem com Mas terceiros. por isso, vê o resultado. Vê a velocidade exponencial que as Exato. cervejas artesanais ganharam o mundo. Em parte por causa disso. Eles não se percebem como concorrentes. Exato. Eles colaboram. Colaboram e um deles se via como criativo, no sentido de que o meu trabalho é criar marca, branding Isso. e manter o meu foco na criação de novas cervejas. E do público. O teu público é um, o meu público é outro. Então, tudo bem, nós vamos produzir na mesma fábrica. E a gente pode até entregar junto. A gente pode comprar matéria-prima junto. Isso. A gente pode até otimizar custos tendo a mesma agência de publicidade. Por que não? O nosso produto que é diferente, a nossa linguagem. E o resto pode ser compartilhado. Eu acho que se eu gostei disso que você falou e arrisco em dizer uma coisa interessante. Talvez eu só comece a lhe ver como uma concorrente minha, e no sentido de você vai me atrapalhar e eu atrapalhar você, quando eu não tenho clareza do que eu faço e para que eu faço. Exatamente. E para quem eu faço. Exatamente. Porque se eu tenho essa clareza e eu entendo a sua clareza, não há problema em fazermos as coisas juntos. Por exemplo, em franquia, um dos problemas sempre é o custo de espaço. O custo Por que de ocupação o é muito alto. espaço é só de um tipo de franquia? É uma excelente Qual é pergunta. o problema em você ter várias coisas juntas? É uma excelente pergunta. Um público vem e, em vez ele vem para uma coisa, ele consome 5. Ele consome 5. Por que você não tem lavanderia, cosméticos, farmácia, livraria, tudo junto? One stop shop, né? Claro. Você chega Uma experiência, e resolve você essas cria uma coisas. experiência integrada, né? Então, o que a gente tem feito, o que a gente percebe? Que tem muita oportunidade e que não é difícil. Não é difícil se você estiver enxergando. Isso. Então, a gente tem... a gente notou que precisava escalar isso. Então, a gente criou a Uniflux, que é uma escola online de futurismo e novas economias, porque não tem ninguém trabalhando com isso. E aí são coisas muito curtinhas que dá para fazer como for possível, tá? Para você conseguir botar essas lentes e enxergar essas oportunidades de economia criativa. Colaborativa. Economia colaborativa, economia criativa é o teu valor está na tua marca. É o caso da cerveja que você falou, por exemplo. Ok. Pensa o seguinte, ovo. Muita gente vende ovo, não tem graça nenhuma. Mas se o teu ovo é o ovo da galinha feliz, aí mudou completamente. Economia criativa. Economia compartilhada. Você não precisa possuir nada, você pode usar. Ok. Como o exemplo da cerveja. Economia colaborativa. Vamos juntar os pedacinhos de tempo, os pedacinhos de inteligência, os pedacinhos de dinheiro e fazer uma coisa que é bom para todo mundo? Otimiza o uso de ativos. Exato. Né? E você simplifica a gestão, assim. Você deu um exemplo muito interessante da furadeira. Quem tem furadeira? Aí todo mundo, um monte de gente levantou a mão. Quanto tempo a gente usa em média a furadeira? 17 minutos por ano. Para que ter uma? A gente não quer a furadeira, a gente quer o furo. A gente quer o furo, exato. Então, e isso não é só na furadeira, aplica isso para todo o resto. Mas quem está nos assistindo agora pode perguntar o seguinte, então a fabricante de furadeira vai quebrar, ninguém vai comprar mais. Não, porque a fabricante de furadeira vai perceber que ela pode fazer outras coisas. Vou te dar um exemplo. Serviço, por exemplo. Exato. Eu, uma vez, falando no TED em Portugal, encontrei um cara que era genial. Ele veio me procurar e falou, eu achei super bacana o que você falou, porque eu já pratico. Eu falei, é? Ele falou, eu vendo cortadores de grama.
Então, a China para você é um problema? Ele falou, não, porque eu percebi que eu não vendo cortadores de grama. Eu atendo apreciadores de jardim. Que legal. Então, o meu serviço é criar comunidades de pessoas que gostam de jardim. Que legal. Ou seja, ele dá informação, ele aproxima, ele não sei o quê. Conecta. Então, não tem a concorrência, porque as pessoas querem, não ao cortador de grama dele, se conecta querem com o propósito. as pessoas, a informação que ele traz, se conecta com aquilo exatamente que você falou. Se tem a clareza do propósito, do público que você atende, do futuro que você está criando, sabe? Todas essas coisas que são é o que a gente chama de intangível, é isso que tem valor, porque é isso que vai atrair o cliente. E aí, sabe o que acontece? Você não precisa correr atrás do cliente. Ele vem atrás de você. Ele vem atrás de você. Porque ele diz, esse cara tem o que eu quero, esse cara faz as coisas bacanas como eu acho, eu vou atrás dele. Que legal. E você inverte a relação, você é procurado em vez de procurar. Lala, pessoa física, quem está por trás da Lala? Como é que você chega ao mercado? O que você oferece? O que você faz para o mercado? Olha, a gente tem um conjunto, um portfólio, digamos assim, de soluções. Essas soluções vão, primeiro, de compreender o que está acontecendo. Como que eu compreendo? Como que eu ponho as lentes de futuro e novas economias? Tem palestras, tem cursos, tem workshops, etc. Segundo tipo de trabalho, assessoria, claro. Então, eu sou presidente, sei lá, da Electrolux. Eu quero compreender o que está acontecendo. Aí vem a assessoria. Junto o meu board, e aí a gente senta e pensa junto, aí o que está acontecendo. Aí a gente tem processos de prototipação de solução, porque aí eu entendo, olha, eu tenho um problema e eu preciso integrar a comunicação de todos os meus canais. Então, você já identificou um o quê. O teu problema é o como. Pronto. Então, a gente faz um processo de prototipação, que é co-criar de forma colaborativa, etc., para juntar a inteligência de todo mundo e chegar na solução. Explica melhor para a gente o que é prototipação e por que ele é importante. Prototipação é uma coisa que é uma terminologia de inovação. Porque a gente não adianta só pensar as coisas, você precisa pôr em prática. Tá. E hoje o mundo muda tão rápido que não dá para o teu pôr em prática ser, eu vou fazer um planejamento estratégico por 3 meses, eu vou fazer um estudo por mais 3 meses, eu vou experimentar por 3, aí já passou. Não dá para ser o processo clássico de criação de produto. Aí o que precisa fazer? Você precisa fazer algo num mês. E aí entra a prototipação. A gente faz o quê? A gente faz imersões intensivas. Porque se eu faço um processo de 3 meses, quantas horas tem em 3 meses? É muito tempo. 200 horas? Nós vamos fazer 200 horas em 2 dias. Como? Juntando 50 pessoas durante 10 horas, você tem 500 horas. Tá certo. Entendi. Então você tem um exponencial intensivo. De novo. Exatamente. A gente não tem um mês para perder. Nós temos que fazer 500 horas em 2 dias. Faz rápido, testa rápido. 500 horas em 2 dias, rápido. juntando a inteligência de todo mundo, sai com o que se chama mínimo produto viável. Mínimo produto viável. Que é que eu posso fazer já, agora, com o que eu tenho, e de pessoas, de recurso e tal. Aí você testa, aí você vê, funcionou, não funcionou e tal. E é isso que é prototipação, é um processo de inovação que você rapidamente cria, rapidamente experimenta, rapidamente redireciona, porque não existe recurso, tempo, equipe para ficar um ano. Lala, é radical demais eu dizer que quem não fizer isso tá ou vai estar fora do jogo? Querido, eu lamento te dizer que não é radical. Não é radical. Não é radical. É real. E é horrível a gente ser futurista. Quando você olha, por exemplo, não sou só eu, você pega a mídia e vê das maiores empresas que estão na lista do Forbes, até 2020, 40% já vai ter morrido. Já vai ter morrido. Essa e é a de previsão. empresas que estão se achando muito sólidas. Isso, a bala que matou O Kennedy. exponencial muda muito rápido. Exato. Concordo. Muito rápido. Eu trabalhei numa empresa multinacional de tecnologia. Eu digo multinacional porque ela realmente era uma empresa global, foi engolida em menos de 5 anos. Pois é. Hoje ela praticamente não existe mais.
Impressionante isso. Pensa como era, por exemplo, Sandro, na época do Telex. Você pega e fala uma inovação disruptiva. Você distribui informação a cavalo, de repente chega a Telex. E aí faz poste, fio, não sei o quê, que legal, que legal, que legal. E você acha, pronto, agora eu estou dono do pedaço. Aí chega o telefone, acaba com o Telex. A propósito, o que é uma inovação disruptiva? Uma inovação disruptiva é uma coisa que você não imagina que possa acontecer, que quando começa você fala, não, isso aí é muito estranho demais para dar certo, e que de repente... Ou bom demais para ser verdade. Acaba com todas as outras. Um exemplo que eu gosto muito Ou seja, é dos invariavelmente cavalos... é uma mudança radical. Isso. Porque as mudanças... elas acontecem, você tem dois tipos de mudança. Você tem uma mudança gradual, que é, por exemplo, uma criança que vai crescendo. É a mesma coisa, mas quando um ovo vira um pato, é outra coisa. Não é mais ovo, vira outra coisa. Isso é uma mudança disruptiva, é por metamorfose. Entendido. Aí, o que acontece? Na história, elas sempre acontecem. E tem um padrão muito claro. Quando muda a maneira como as coisas se conectam e fluem, quando muda o padrão de rede, muda tudo. Okay. Foi assim na passagem de monarquia para a república e de uma revolução à base de uma economia à base de escravos para a economia industrial e a mesma coisa agora. Então, na passagem do século XIX para o XX, tem um exemplo divertido. Todo o transporte era feito por cavalos. Quando surge carro, todo mundo fala, não, isso aí é muito esquisito para dar certo. Não vai pegar. Aí todo mundo falou, a gente vai continuar usando o cavalo. E o grande desafio das cidades era o que fazer com tanto cocô de cavalo. Então eles chegaram, juro por Deus, a inventar a fralda de cavalo. Olha. E enquanto eles estavam pensando na fralda de cavalo, o que faz com a fralda de cavalo, o carro acabou com os cavalos. É uma inovação disruptiva. Então, isso virou para mim um emblema. E eu queria que você prometesse para mim, eu já vi que você não faz fraldas de cavalos, mas que todo mundo que está ali também não inventasse fralda de cavalo. Você tem que perceber o presente, estar atento ao futuro, para que aquilo que você está se lascando de esforço para fazer não seja relacionado a alguma coisa que já passou. Isso. Então, presta atenção, escuta futuristas, escuta quem está antenado no futuro como é você, quem está trazendo informação importante para saber o que é útil e importante de ser feito nesse momento. E procura se conectar com a nova geração também, né? Sim, porque eu acho que ela é uma... Exatamente, eu digo o seguinte, poxa, como é que você quer fazer inovação? Você é engenheiro, eu sou engenheiro. Como é que eu sou engenheiro em telecomunicações? Como é que eu quero pensar diferente, fazer inovação, pensar de forma inovadora, se todo dia na minha empresa eu saio para almoçar com a mesma galera, eu vou para tomar um chopinho com a mesma turma. Sabe o que... Então você está dentro dos mesmos... Você tem toda a razão. Dos mesmos coisas. Uma das coisas que a gente nota é a seguinte, quando a gente vê a natureza, a saúde da natureza e a abundância da natureza depende de diversidade. Quando você não tem diversidade, é escasso, é deserto, certo? É gelo, é deserto, é tudo de uma natureza só. A falta de diversidade é pobre. Exatamente. Agora pensa como é que a gente trabalha. Engenheiro com engenheiro, comerciante com comerciante, criativo com criativo, político com político, não mistura. E é muito claro, quando você tem ambientes diversos, que a gente até chama de ecossistema mesmo, que junta todo mundo, junta o cara de tecnologia com o cara de RH, com o cara de venda, junta todo mundo num processo único. Aí você consegue os resultados exponenciais. Que legal. Poxa, muito bacana. Voltando, eu quero voltar agora para a gente encerrar. O papo está muito gostoso, mas eu preciso puxar para o final, senão a gente fica aqui muito tempo. Eu quero falar sobre um trabalho que você fez. Eu vou trazer um convidado que você conhece e gosta, o André. Venha cá, André, falar com a gente. Você aqui veio fazer um trabalho com essa garotada mais nova. O André é filho da Daniele, que é franqueadora, e os outros também têm uma relação com franqueadores, né? Por que esse trabalho junto com essa turma mais nova? Isso é uma visão... E o que foi esse trabalho? Foi maravilhoso. Esse cara aqui é um futurista. É um futurista de mão cheia. Se você quer bom senso, escuta ele. Pronto. A gente tem planos de fazer coisas juntos, porque
realmente isso que você falou de escutar as novas gerações é muito necessário. É muito relevante. Porque já vem com uma visão do todo, essa coisa mais integrada. Aí qual é a estratégia? Primeiro, o mundo está mudando muito rápido e a gente tem que saber, nós mais velhos, que tem coisas que a gente não entende. Eu acho que a minha geração, ela tem muito o poder de simplificar muitas coisas. Por quê? Por causa da internet. A internet é muita informação e a gente tem que sintetizar isso muito rápido. E vocês conseguem fazer isso muito melhor que a minha geração. A gente Concorda, nasceu Ana? nisso, a gente foi criado nisso. Então, a gente precisa deles. Já é digital. E eles são da gente, porque a gente tem a experiência, ele sabe lidar com um monte de coisas ao mesmo tempo, mas tem mais dificuldade em se aprofundar. Okay. A gente sabe se aprofundar e morre de problema de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos aprender um com o outro. E toda a questão da inovação... Somos complementares. Sim. E a gente está criando coisas para o futuro. A gente precisa escutar o futuro. Como é que a gente vai saber? Nós estamos criando coisas que não é para durar 3 anos. Isso eu gosto. É para durar 30. Então eu preciso te escutar para saber o que é que você vai querer daqui a 5 anos. Isso. Eu lembro que eu estava... Isso aí, eu vou trazer um exemplo. Eu estava numa mesa de discussão onde a gente estava procurando em inglês eles falavam next billion customer, ou seja, o próximo bilhão de clientes, que era nos países emergentes pobres. Basicamente África, alguns lugares da América Latina. Só que nós fomos para a reunião falar sobre produtos que atendiam isso, possíveis produtos ou abordagens que atendiam isso. Quem estava na reunião? Nenhum. Americano, canadense, dinamarquês, sueco, finlandês. Eu olhei para aquilo e falei, tem coisa errada. Como é que nós vamos? Tem que trazer essa turma para dentro. E é o que você está dizendo, que é quem vai receber. Mas isso, aí você tocou num ponto que eu não te respondi a outra pergunta, que é da solução de desigualdade social. Primeiro, é demais escutar eles, porque todas as ideias deles vêm permeadas com isso. Então, de mais é uma das igualdade. Coisas, de mais igualdade e de valor de verdade nas 4 dimensões. Porque valor financeiro, claro, todo mundo precisa e quer valor financeiro, não tem dúvida. Isso é uma necessidade e um mérito. Mas se for só financeiro, a geração dele não quer. Não cola. Você concorda com isso? Eu concordo totalmente. Ou seja, o financeiro para você ele é uma consequência ou um objetivo fim? Eu acho que para mim o financeiro ele é uma consequência. Porque se você não tem todos os outros fatores, o social, o criativo, o colaborativo, você não alcança o financeiro. Você não tem ele. Ele é um indicador de que você alcançou todos os outros meios. Tá vendo? Sacou? Pois é. A gente acha que começa por ali. Ele sabe que é o impacto. Que se você trabalhou bem, teu cultural, teu propósito, tuas atitudes, teus valores, teu conhecimento. Se você trabalhou bem, teu ambiental, que quer dizer o quê? Você otimizou a infraestrutura. Se você trabalhou bem, relacionamento, ecossistema, parceria, conexão e tal, aí o teu resultado financeiro é um indicador de que você soube aproveitar isso tudo. Tá vendo, pessoal? Ouvindo a nova geração, ensinando a gente como fazer o futuro. Lala, eu gostei demais de conversar com você. Sandro, eu adorei. Foi muito bom você participar também. Obrigada. Gostou? A gente podia ouvir o último recado dele, hein? Gostou do trabalho que você fez com ela? Sim, amei. E pegando a sugestão dela, Lala, o que você pediu a ele? Pode repetir? Eu acho que a melhor maneira da gente fechar, André, você escutou toda a nossa conversa, seria a tua visão disso tudo. E como é que você vê tudo isso? Para a gente encerrar a entrevista. Qual foi, assim, do que você escutou, qual foi a coisa que mais te pegou? Que mensagem você gostaria de deixar? Compartilhamento. Você compartilhar as coisas, porque você não precisa ter, você precisa usar. E você precisa ter também sintetizar toda a informação que você tem. E quando você for pensar em alguma coisa para a tua empresa, para o teu negócio, escuta o pessoal jovem e vê se essa inovação, tudo isso não vai ser uma fraude de cavalo e vai impactar nas 4
dimensões. Que é da fluxonomia. Isso. Quem quiser conhecer mais sobre a fluxonomia, deve fazer o quê, Lala? Bom, tem um site da fluxonomia, você busca a fluxonomia, tem ali fluxonomia 4D.com.br, ou põe no Google fluxonomia, chega. Vai aparecer. Põe Lala Criativa, chega. Põe Uniflux, chega. Põe 4D, Vários chega. Dá um Google que chega. Mas a gente tem o meu site, laladenzelin.com.br, ali você tem muito conteúdo também. Tem esses cursos que estão na Uniflux, tem o site da Fluxonomia, onde tem o cardápio dos serviços que a gente tem, porque não adianta só levantar a lebre, tem que ajudar a fazer como... Denzelin, eles chegam a tudo isso? Chega, então, na edição do vídeo, eu vou deixar o link para as pessoas acessarem. Tem o link para a Fluxonomia, o link para a Uniflux. Então, a partir dali, eles vão ter acesso, vai estar aqui embaixo e eu sou apaixonada por franchising, porque é dos setores mais de futuro, porque ele tem no DNA dele a rede, o compartilhamento de informação, todas essas coisas. Então, eu acho que ele vai passar por um processo de reinvenção, de uma espécie de franchising 2.0. Concordo, boa. Que vai ser híbrido em geral, sabe? Híbrido de canais, híbrido na relação entre o franqueador e o franqueado, que não vai ser tão centralizada, vai ser híbrido de moedas, vai ser tudo isso e vai ser incrível. Vai ajudar muito a resolver o problema do mundo. E exponencial. Lala, foi um prazer. Eu acompanho você pela internet, já vi vídeos seus, apresentações suas, inclusive no TED. Tinha muita vontade de te conhecer. Foi uma coincidência muito feliz encontrar você aqui e poder falar com você. Eu vou te fazer um convite. Porque tem alguns empresários que têm visão. Ok. Mas você ir para essa mudança sozinho é mais difícil. É mais difícil. Então, eu estou preparando para o começo do ano que vem uma formação, e as nossas formações são telepresenciais. O que quer dizer isso? Nós estamos numa sala, todo mundo se vendo, microfone aberto, falando, co-criando, trabalhando em mesmo documento, se dividindo em grupo, porém, cada um na sua casa em 50 cidades diferentes. Legal. Onde é que eu entro nisso? Isso você entra lá vendo pela Uniflux. Aceito. E em abril, a gente vou lançar daqui a pouco, até o final do ano, mas de abril a junho, nós vamos fazer uma formação só para empresários. Legal. Para criar um ecossistema colaborativo. A formação é uma desculpa para criar um ecossistema de colaboração. Então, nós vamos combinar o seguinte, quando você tiver com isso para acontecer, eu vou conversar com você de novo para espalhar esse assunto e ajudar. E vem junto, eu quero ver você lá, porque você é brilhante. Vamos junto. Muito obrigado, viu? Um prazer. Muito sucesso e que você consiga impactar muita gente. Se for junto com um cara desse, aí e que você também ajude a gente a criar esse futuro cheio de oportunidades que tem por aí. Obrigado. Sim, eu e todos os jovens, os adolescentes, as pessoas mais novas que têm essa mentalidade diferente. Vamos junto. Tamo junto. junto. E os mais velhos escutem. Escuta. Vocês estão sentindo? Escuta. Porque tem um sem filtros, sem preconceitos. Gente, valeu. Um grande abraço para vocês. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.